Como todos sabem, a China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil no agronegócio. Para entender a importância dessa relação estratégica entre os dois países, o Fator Agro produziu uma série de reportagens especiais. Confira a primeira delas com o repórter Alan Pitts. Brasil e China completaram 50 anos de relações diplomáticas em 2023. E o agronegócio é um elemento estratégico nessa parceria de sucesso. Os chineses compram cerca de 150 bilhões de dólares por ano de grãos e proteínas do Brasil. E há perspectiva de investimento em novos mercados e mais aporte tecnológico, como explica Charles Tang, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. A Aliança Brasil-China é de extrema importância porque o Brasil já lucrou muito nessa relação de trocas com a China. Nos últimos 3 anos, o Brasil conseguiu lucrar quase de 150 bilhões de dólares de superávit, né? Na minha última palestra que eu fiz na Universidade de Oxford, eu disse que os mestres coloniais, antigos mestres coloniais da África, sugaram a riqueza do continente e deixaram o continente como um continente perdido por muitas décadas, até que a China começou a investir maciçamente na infraestrutura da maioria dos países da África. E nessa palestra estavam os chefes de estados de vários países africanos, como o Paul Kagame, presidente da Ruanda, né, entre outros. Estava lá o Bill Clinton também. E realmente, se você analisar o crescimento de PIB da maioria dos países africanos, onde a China investiu maciçamente na construção da sua infraestrutura, eles tiveram os maiores índices de crescimento do PIB na última década. O Brasil é um país que reúne muito mais condições do que a China ou o Japão de ser uma potência econômica mundial. A China tem que importar comida e tem que importar energia na forma de petróleo e gás. Japão, praticamente, não tem nada, só tem japonês, e são 2 potências econômicas. Quando eu cheguei no Brasil, eu estava trabalhando num banco de investimento em Wall Street, e eles me transferiram para trabalhar em São Paulo. Eu tinha 23 anos, e depois que eu cheguei, o Brasil passou por uma moratória, onde o Brasil não tinha reservas em divisas para poder pagar suas dívidas externas, como acontece frequentemente na Argentina. Graças às trocas com a China, o Brasil conseguiu, nesses últimos 3 anos, mais de 150 bilhões de dólares de superávit. Isso aliado aos 85 bilhões de dólares que a China investiu no Brasil, mais os 25 bilhões de dólares de financiamentos e empréstimos que a China já fez para o Brasil. O Brasil nunca mais vai ter que passar por uma moratória, porque hoje o Brasil tem uma posição invejável de divisas, de reservas em divisas, que superam 350 bilhões de dólares. O que segura o Brasil hoje, o que dá força à economia brasileira, é o agro. E a China compra quase 150 bilhões de dólares por ano de produtos brasileiros, de grãos e de proteínas brasileiras. Então, acho que essa parceria estratégica entre o gigante da América do Sul e o gigante da Ásia é extremamente importante para a economia brasileira e também é importante para a China, que vê o Brasil como um parceiro estratégico para garantir a segurança alimentícia do povo chinês e também para suprir as necessidades dos recursos estratégicos que a China necessita para o seu progresso e crescimento.
E neste ano, o Brasil e China comemoram 50 anos de parceria no agronegócio. E nesta segunda reportagem da nossa série, vamos falar sobre os investimentos da China em tecnologia para o agro brasileiro. O repórter Alan Pitts traz todos os detalhes. Na segunda parte da série especial produzida pelo Fator Agro, vamos revelar mais detalhes dessa relação bilionária e estratégica entre Brasil e China no agronegócio. A parceria entre o gigante asiático e o gigante sul-americano vai muito além da soja, envolvendo diversos produtos e a mais moderna tecnologia. Outra vantagem e importante parceria que o Brasil e a China fazem é que a China é talvez o único país hoje que está trazendo novas tecnologias para o Brasil. Nos automóveis elétricos de grande alcance, de autonomia, a China, o BYD, Great Wall Motors e a Chery estão liderando aqui no Brasil, trazendo novas tecnologias. Como no passado, o presidente Collor falou das carroças que a gente fabrica no Brasil, hoje a China está trazendo novas tecnologias. Mas não é só novas tecnologias em automóveis. Um pequeno exemplo disso é a vamos dizer, tomada de preço ganho pelos chineses do trem de São Paulo para Campinas. E quando eu estive reunido com o chairman da China Railway International, né, e o braço internacional dela é a China Railway International. O chairman, durante 1h20 da reunião, mencionou 5 vezes o desejo deles de construir uma obra de multibilionário, que seria o trem-bala Rio-São Paulo. Para a felicidade do setor agropecuário do Brasil, a China, que não tem terra suficiente para poder alimentar 1,4 bilhão de bocas, vai continuar tendo que importar alimentos, tanto de grãos quanto de proteínas, de países como o Brasil, que consegue produzir para alimentar 2 bilhões de pessoas, e da Austrália, e quando terminar a guerra, voltar a depender da Rússia e da Ucrânia para a segurança alimentícia do povo chinês. A China importou 43,548 milhões de toneladas de soja do Brasil até junho de 2023, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, SECEX, do Ministério da Economia. O volume é 24% superior às 35,208 milhões de toneladas em 2022. O país é o maior comprador da oleaginosa brasileira, respondendo por quase 70% do mercado. Mas não para por aí. O objetivo é diversificar ainda mais esse comércio. A China compra muito alimentos do Brasil, né? Soja, e agora com a China abriu a compra de milho do Brasil também, que é geneticamente modificada. A China agora está aumentando as suas compras no Brasil, porque antes não comprava milho do Brasil. Então, a quantidade gigantesca de soja, de milho e de proteínas animais, tanto bovino, suíno e de aves, gera para o Brasil um superávit gigantesco todo ano para a felicidade dos agricultores brasileiros. Exporta para o Brasil também muitos equipamentos, inclusive equipamentos de alta tecnologia. Por exemplo, nós estamos ajudando nossos associados a importar drones com 75 litros para pulverizar as plantações, porque depois do plantio, se você passar a pulverizar com tratores, vai amassar o que plantou com as rodas dos pneus dos tratores. Com a pulverização de drones, logicamente, não tem esse problema. E na terceira e última reportagem da nossa série sobre a relação comercial entre Brasil e China, nós vamos mostrar a importância dessa parceria que neste ano completou 5 décadas. A reportagem é do Alan Pitts.
Na terceira e última parte da série de reportagens sobre a parceria entre Brasil e China no agronegócio, vamos descobrir quais produtos brasileiros estão fazendo sucesso no gigante asiático e os novos mercados que podem ser promissores para o investidor brasileiro. A China é o principal destino das exportações de carne do Brasil, representando cerca de 37% do total em 2023, o que representa quase 9 milhões de dólares. E não são apenas as churrascarias brasileiras que estão conquistando o povo chinês. Os chineses estão trocando o tradicional chá por café, e o gigante asiático já é o sexto principal comprador de cafés do Brasil, mas ainda há espaço para outros produtos nacionais, quem sabe até o pão de queijo ou o açaí, é o que revela Charles Tang, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. A China importa muito carne bovina do Brasil, né? E não só a carne bovina, como também o cálculo biliar da vaca, que vale mais, em peso, vale mais do que ouro. O cálculo biliar é usado para a medicina chinesa. Além disso, como sabe, os chineses importam muito pata de galinha do Brasil, porque é uma fonte muito grande de colágeno e é uma iguaria na cozinha chinesa. A China tradicionalmente tomava chá e não café. Mas 20 e poucos anos atrás, a China era mais pobre e a renda per capita do chinês era menor. A Starbucks começou a abrir lojas de café na China. E era um lugar que tinha mesas, cadeiras, Wi-Fi, né? E cada xícara de café custava pelo menos uns $5. Então virou chique tomar café. Os chineses podiam levar, vamos dizer, suas namoradas para tomar café no Starbucks. Os empresários podiam marcar reuniões lá no Starbucks. Virou muito chique tomar café. E tanto é que o Luckin, que é a rede chinesa de café, expandiu numa velocidade gigantesca. O chinês toma mais ou menos, em média, meia xícara de café, né, por dia. Mas multiplica essa meia xícara por 1,4 bilhão de bocas e você vê a quantidade gigantesca de café que a China importa. E esse acordo do Luckin com os fornecedores de café brasileiro foi muito boa. Eu acredito, sem dúvida alguma, que poderia ter uma rede brasileira de cafés na China, tipo Luckin ou Starbucks, e poderia certamente ter uma rede de açaí e de pão de queijo na China, que certamente vai agradar o paladar chinês. Não só isso, como também do agro, o vinho tipo champanhe que o Brasil produz, Moscatel, por exemplo, que é um pouquinho doce e tem um buquê muito cheiroso, vamos dizer, seria ideal para o paladar chinês. Eu acho que existe muito mais campo para o agro brasileiro explorar para exportar para a China, além de soja, milho, carne bovina, suína e de aves.